Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Talk to me. How are you? Feeling good? I really hope so. Teacher Ninja here once again, né? One more time to bring to you, para trazer para você. O cara começa falando inglês e vem empolgando, entendeu? Mais uma vez, essa matéria maravilhosa que tanto confunde sua cabeça, que tanto dói a sua mente, que tanto faz você vazar. Cara, eu vou iniciar o concurso, estou estudando tudo para na hora que chegar no inglês, eu vou me ferrar. O teacher não vai deixar não, relaxa. Aqui no Monster a gente trabalha para não deixar isso acontecer, tá? Aí é com você agora se você quiser levar a sério. Só pelo fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, tem certeza que você já está levando a sério. Então, senta, relaxa, fica tranquilo e vem aqui com o Ninja que o Ninja vai te explicar. Olha só, hoje nós vamos falar do concurso BBE, Banco do Brasil, tanto para você que quer fazer agente de tecnologia, para agente de comercial, coloca agente comercial, entendeu? Agente de tecnologia, agente comercial, você que está nessas duas variantes, o que o teacher separou? Ele separou o que tem em comum aí no edital, que tanto um quanto o outro vai valer para vocês. Na verdade, vale para as duas coisas, que inglês de ensino médio que tá pegando aí, tá bom, galera? Então eu separei algumas vertentezinhas ali, que pega muito, tá no edital e vai te ajudar demais aí na sua interpretação, tá bom? Então, fica tranquilo aí, vem com o Ninja que eu vou te ensinar. Olha só, eu gostaria de falar antes disso aqui do how. How, ela é uma question word, entendeu? Ela é o que nós chamamos no inglês, no português, de pronome interrogativo. Se eu tiver que ser mais autoexplicativo com isso, how, em inglês, how, eu poderia traduzir como né? É quando você quer saber the way, the meaning of something, the meaning, not the meaning, né? The way, the manner, the form, né? O jeito, a maneira, a forma de alguma coisa aí. Então, é o como em inglês, só porém que o how, ele tem várias outras vertentes quando ele é trabalhado junto com o substantivo. E pelo fato de question words, né, pronomes interrogativos, serem frequentes, eu já cansei de falar aqui, né, modo de falar, eu sempre falo aqui, falei muitas vezes já, de pronomes interrogativos. Eu tenho aulas completas aqui, né, de YouTube mesmo, aqui no próprio Monster Concurso, você pode olhar no nosso histórico aí, só falando de question words, né, WH questions, interrogative pronouns, chama todas essas três formas aí, WH questions, question words, interrogative pronouns, né, que são os pronomes interrogativos, que são chamadas as palavras de perguntar, how, why, what, where, when, who, whose, which, ok? Essas palavrinhas são usadas para perguntar o que, como, por quê, quando, de quem, a quem, whom, né? Whose. Então, relaxa aí. O how, que é a como, ela é aquela mais complicada de todas, eu queria falar dela aqui agora, porque as outras todas você pegar aí, você vai achar um significado único. Whose é de quem? Who é quem, né? E como que a gente usa quando eu estou perguntando referente a um ser humano? Which é qual quando se tem opções. What é o que ou qual quando não se tem opções, né? De escolha. Então, todas essas aí entram com explicaçãozinha, mas a how ela é complexa, porque a how é a única question word quando em conjunção, né? Quando ela se junta com algum adjetivo, por exemplo, ela muda totalmente seu significado. Então, quais aí que você pode ficar esperto? Porque question words vai aparecer em todo o texto. Lembrando, gente, matéria aqui que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente coloca aqui, tudo que a gente coloca no edital, que cai no edital do concurso, que cai aqui para você trabalhar, é tudo baseado em interpretação de texto, text interpretation. Tudo é interpretação de texto. Não adianta falar, mas eu estou pegando a matéria aí, isso aí não me ajuda a interpretar. Tudo aqui ajuda a interpretação de texto. Então eu só passo o inglês para você aprender, para você matar algumas coisas, porque a interpretação de texto é a primeira coisa, verbo e vocabulário. É o básico do inglês. Então, quanto mais rico é o seu vocabulário, melhor vai ficar a sua interpretação. Professor, como que eu deixo o meu vocabulário mais rico no inglês? Porque eu sei patalhufas, existe essa palavra? Patalhufas de inglês. Eu não sei nada de inglês. Cara, vocabulário de inglês é escutar. Abre o seu ouvido que você aprende, tá? Que você vai memorizando as palavras. Então, se você está aí sentado, você pretende fazer uma prova que vai ter inglês, igual um concurso top desse aqui, velho. Que concurso que caiu do céu no colo dos brasileiros. Olha pra você ver, velho, concurso do Banco do Brasil. Você que está querendo fazer um concurso desse e você não se expõe no inglês, você não assiste um filme em inglês, um vídeo em inglês, você não escuta música em inglês, não vê nada em inglês, série em inglês, você não aprende inglês. Você precisa escutar as pessoas falando para você ir aprendendo as palavras.
Isso enriquece seu vocabulário. Na hora não tem outro jeito de aprender. Ah, tem um outro jeito. Viaja para fora, vai morar fora do país e fica lá escutando os outros falar inglês o dia inteiro. Aí, uma hora você vai aprendendo, igual quando é criança. Ninguém ensina a gente a falar português. Você, criança, vai escutando tantas pessoas falarem, e com uma bela hora você começa a falar. Não é assim que funciona? Não é diferente no inglês, tá bom? A diferença é que agora você tem uma capacidade cognitiva muito maior de quando você era criança. A diferença é essa. Por isso quem vai morar lá fora e tem contato com americanos, no shopping, no mercado, no trabalho, aprende a falar inglês rapidinho. Escuta, fala. Entrou aqui, sai aqui. O ser humano só sai aqui o que entra aqui. Ele só fala o que ele escuta, tá bom? Então, ó, começa a se expor em inglês, que o seu vocabulário vai aumentar. Professor, mas e a verbalização? E a conjugação de verbo, que é o top de importante? Aí você vem aqui no Monster e assiste aqui com o Ninja. Aí você me segue lá no meu Instagram, @o Ninja do Inglês. Tô fazendo um jabá, entendeu? @Luiz Kentenberg, que é o meu Instagram pessoal. Mas no Ninja do Inglês você pega mais inglês comigo. No pessoal você vê mais minha vida, entendeu? Você acompanha aqui no Monster. Você faz a assinatura do Monster, entendeu? Porque você vai ter muito mais conteúdo de inglês, onde que eu vou te ensinar a verbalização. Mas vocabulário, você tem que se expor. Mas eu vou te ensinar alguns para já facilitar e vou começar aqui pelo how. Quando você vê que how significa como, eu fiz o jabá já, agora vamos seguir com a aula. Quando você sabe que how significa como, você tem que ver as variações de how. Por exemplo, é muito comum eu ver expressões que são assim, ó. How come? How come? Aí how come em inglês significaria como assim? Você vê variações de how much. How much significa quanto. Vou colocar algumas aqui, ó. Só coloquei how much, por que não colocar, obviamente, how many. Isso aqui, gente, são todas expressõezinhas com how. Todas as question words que aparecem com how, que costumam aparecer em tudo quanto é texto, então é comum. Estou colocando as mais comuns aqui, ó. How much é quanto, how many é quantos, plural, tá? How long? Quanto tempo? Vamos lá, vamos colocar. How far? Perdão. Olha pra você ver, vai virar quão, galera. Essa coisa é nosso português, hein? Quão distante. Gente, que loucura, né? Vamos colocar mais um aqui? Depois eu ponho mais, How old? Quão antigo? Olha as expressões que nós temos com how aqui. Pega aí no quadro aí. Olha só que legal. How come? Quando você vê isso, trabalhando num texto, você vê essa expressão. How, por mais que o how sozinho significa como, how, como, how is it possible? Como é possível? How can you work? Como você consegue trabalhar? Como você pode trabalhar? Aí você vai pegar um texto aí, por exemplo, vamos pegar concurso de trabalho, entendeu? How does it work? Como isso funciona? Você vai pegar muito texto voltado em tecnologia, tá bom? Ainda mais a gente de tecnologia vai pegar muito texto nessa área aí. A abordagem na parte do inglês. Então, ó, concentra. Aí, how come? Como assim? Como? De que jeito? Pode significar de que jeito? Como assim? Então, quando você vê esse how junto com o come e ficar assim, pô, eu sei que o how é como, mas como? Como vir? Come é o verbo vir, né? Como vir é como assim? How come? Olha só, virou um expression in English, né? É o que virou um idiom que nós falamos em inglês. É a mesma coisa que falar em português, expressão idiomática, uma expressão única do idioma. Olha só. How much? How much é clássico, né? As pessoas veem até no meme, né? How much? É o famoso quanto. Tem gente que traduz how much como quanto custa. É quanto custa se eu estiver falando de dinheiro. Mas, na verdade, how much significa puramente, simplesmente quanto. Ah, mas quando eu falo quanto, é quanto de dinheiro, nem sempre. Nem sempre o meu quanto é quanto custa. Aí você vira para mim, a pessoa vira no inglês e fala assim,
precisa de muito trabalho para operar esse sistema, precisa de muitas linhas de código, né? Muita linha de código. Aí fala, how much, né? Quanto trabalho que é preciso, entendeu? How much work? Quanto trabalho? How much effort? Quanto esforço? Então, você tem que ficar atento a essas expressões no texto. Nós temos também o how many. How many é quantos, entendeu? How many lines of codes for program, né? Quantas linhas de códigos por programa? Pegar um agente comercial, vai trabalhar... Para agente comercial, você pode ter certeza que essas expressões aqui, ó, tanto how much quanto how many, com certeza elas são capazes de aparecer. Não, com certeza é muito forte falar, né? Mas fique esperto, porque são expressões que podem aparecer em texto voltado tanto para a gente de tecnologia, como principalmente para a gente comercial, porque envolve quantitativo, tanto no singular quanto no plural. Por isso que eu escolhi o how. Quando eu vi aqui, ó, agente de tecnologia, agente comercial, eu falei, cara, por isso que isso está no edital, não é à toa para a pessoa aprender. Independente de todas as question words que tem, concentra no how e fica de olho em how much e how many, tá? Isso aqui pode ser sua jogada. Quantos? How many lines of code? How many people use our system for a year? Quantas pessoas usam o nosso sistema por ano, um exemplo assim. Então pode cair esse tipo de quantitativo, esse tipo de cálculo no seu texto em inglês para essas categorias aqui, tá bom? Não descarta. Nós temos aqui how long. How long é quanto tempo demora para o programa ser feito. How long it takes for the program to be done, né? Quanto tempo precisa o programa ser feito? How long the system exists? Quanto tempo o sistema existe? Olha, quantitativo de tempo. Já era quantos, agora virou quantos. Olha, how much sozinho é quanto. Não vai nem quanto custa, nem sempre é quanto custa. É o que eu falei, pode ser até quanto trabalho, igual eu dei exemplo. How long, agora já significa quanto tempo. Viu que legal? How far, quão distante. Aí eu não sei o que pode estar falando, independente da categoria que veio aqui, fica de olho. Essas que eu estou colocando aqui, ó, são as mais comuns de aparecer, tá? Essas 6 aqui, basicamente, são as mais comuns que a gente tem no inglês. Eu já vou até colocando aqui, porque não muda muita coisa. É lógico que se eu tenho how old, eu tenho how new. Você pode pegar os synonyms, né? Os sinônimos. Se eu tenho how far, quão distante, how close, quão perto, tá bom? Isso aqui, o que eu aconselho muito a vocês, é pegar, assim, as variações do how, joga aí no Google, é dica do professor, tá bom? Eu tô ensinando aqui, mas se eu for encher com tantas variações do how que tem aí para você saber e colocar aqui no quadro, nós vamos ficar com umas 3 horas só falando disso. Eu falo muito aqui na nossa assinatura, do nosso curso. Eu uso bastante o uso do how, mas aqui para ensinar para vocês, nós que temos essa meia horinha de aula, eu preciso que vocês concentrem nas principais e dá para você aí, ó, a diquinha, entendeu? Pra você falar, pô, o professor lá do Monster me ajudou pra caramba, tá? Ele me ajudou muito. Olha só, how far, quão distante, se eu tenho o sinônimo, né, o antônimo, perdão, o how close, eu tô falando sinônimo aqui, mas é antonym, né, o antônimo, aí eu tô falando antonym é hino, tá? The opposite, né, o oposto, que seria o antônimo, how far, quão distante. Aí vai falar quão distante em questão de tempo também, igual tem o how long, pode usar em questão de tempo tão distante no lugar, o tempo é distante, entendeu? How old, tempo o quê? O tempo em agente de tecnologia, o tempo de programação, o tempo que leva para o sistema responder alguma pesquisa. Em agente comercial, o tempo que leva para um agente comercial poder trabalhar um tempo de venda. Eu não sei o que pode cair no texto. O texto pode ser referente a isso. Eu não sei. Se eu soubesse o texto que ia cair lá para você, eu te vendia caro. Né? Não sei o texto que vai cair, mas eu posso te ensinar as expressões que podem ter grande chance de aparecer no texto. E quando se trata de question words, pronomes interrogativos, confia. Sempre aparece pronome interrogativo. Não tem como fugir deles no inglês. E por último, how old, quão antigo, né, quão velho, por mais que o old é velho, quão antigo, a gente usa para falar quão antigo, quão velho é um sistema, pode ficar um sistema sem atualização, entendeu?
How old can a system be without an actualization? Né? How many years? Quantos anos o sistema fica sem ter que ser atualizado? Eu não sei como é que funciona no Banco Brasil, mas esse tipo de texto pode cair para você interpretar no inglês, tanto na questão, na hora da pergunta, porque espere por enunciados em inglês aí da banca, tá? Quanto para o texto você vai interpretar, isso aqui vai te ajudar demais, beleza? Isso é o que eu queria falar para você sobre o how, que é essa question word em questão. Outra coisa que eu queria ensinar é uma coisa que a galera tem muita complexidade no inglês. É só apagar, não, eu estava copiando, a aula vai ficar gravada, relaxa. A aula vai ficar, this class is going to be recorded, entendeu? Vai ficar gravada. Aproveitando, se você ainda não deu o like, deixa o like aí, tá? Eu sei que eu já falei, mas é de graça, não dói o dedo, não cai, não machuca, e você ajuda o YouTube vira e fala assim, pô, esse gordinho é legal, olha que monte de gente batendo joinha aí pra cima. Vou dar um joinha, porque ele é bacana, aí o YouTube vira e fala, o YouTube acha que eu sou gente boa, e eu sou de fato. Você que não me conhece pessoalmente, mas eu sou aquele companheirão do churrasco, entendeu? E o YouTube vira e fala assim, pô, é bacana, eu gostei desse cara aí do monstro aí, nós vamos indicar ele bastante aí, que é o que a gente quer, a gente precisa, a gente pede isso pra você em volta por esse trabalho que a gente faz aqui. Dá trabalho pra fazer, tá, meu filho? Bota exclusivo aí. Então vamos lá, saudoso Marcelo Rezende falava assim. Então nós temos aqui o possessive case, or genitive case, é também conhecido como caso genitivo, caso possessivo. Em inglês, galera, eu tenho pronomes possessivos, que eu já tenho até outra aula aqui, no Banco Brasil mesmo, que eu já falei de pronomes possessivos. Só que eu quero falar de caso possessivo. Caso possessivo, é a barbinha coçando do gordo, ó. Caso possessivo é algo diferente, tá? É algo mais diferenciado. Tem hora que você vai ver que eu tô olhando para ali, porque ali eu me vejo, aí toda vez que eu olho para ali eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar para cá, ó. Eu gosto de me ver. Oi, bonitão, hein? Vem sempre aqui. Gordinho bonito, né? Cheiroso. Vocês que não estão vendo, mas eu tô... Menino. Ai. Aqui. Sentiu daí? Sentiu. Isso apaixona na hora. Entendeu? Sai fora, tá? Aqui. O que eu quero falar pra vocês é... O caso possessivo no inglês, ele, obviamente, ele identifica posse, né? Possessão. Não tô falando de ninguém demoniado aqui, não. Ele identifica posse. Todo mundo conhece essa preposiçãozinha de posse aqui, que é o of. Entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, eu vou voltar lá no videogame agora, ó. Eu vou voltar lá no Mega Drive, lá em 1989. Streets of Rage. Só quem é velho vai lembrar. Streets of Rage. As ruas da ira. As ruas da ira, as ruas da raiva, né? Era o nome de um jogo antigo. O off é do, da, no caso. Eu posso falar assim, ó. Sounds, ó. The sounds of music. Os sons da música. As ruas da ira, os sons da música. Tá vendo? Deixa eu ver. The end. Eu tô pensando em exemplos. Of times. O fim dos. Até no plural, tá vendo? Tempos. Of é do, da, dos, das, de. Tá? Ele é o que nós chamamos de caso possessivo no inglês. Quando você quer identificar de, do, das, dos em inglês, você vai ver esse off. Se estiver passando pelo seu texto e você viu esse off, ele está significando essa posse. Ele é aí para você, tá bom? Ele é uma preposição de posse. Porém, existe uma variação que eu chamo de caso genitivo. Esse é o possessive case, tá vendo? Só que aqui existe aquilo que eu chamo de genitive case, que quando eu tô dando posse direto a um sujeito. Como assim posse a um sujeito? Vamos falar qualquer tipo de sujeito aqui que poderia aparecer num texto. Em agente de tecnologia num texto, o técnico. Technician, entendeu? Technician, job.
Deixa eu colocar isso aqui de outro jeito. Um apóstrofe, um S. Technician's job. O trabalho de um técnico. Aqui eu escrevi isso, o trabalho de um técnico. Para, professor, o trabalho de um técnico não deveria ser em inglês. The job of technician. The job of technician. O trabalho of do técnico. Ah, mas o technicians, meu técnico aqui, ele é um sujeito numa frase. Aqui eu não usei sujeito. As ruas, os sons, o fim, tecnicamente são sujeito, tá bom? Eles não são seres vivos ou animados. O que eu quero dizer, quando eu uso um sujeito, para me identificar posse no inglês, no meu caso possessivo, eu deixo de usar o of, é isso que complica no texto, e começo a usar um apóstrofe, um S, para colocar posse na frente. Então, se eu falar o trabalho de um técnico, vamos falar aqui um exemplo que eu sempre gosto de usar. The government. Eu quero colocar de azul. Government obligations. Apóstrofe S. The government's obligations. As obrigações, a posse sempre vem na frente. O trabalho do técnico. As obrigações, você lê primeiro o que tem na frente do apóstrofe S. As obrigações, obligations de quem? Do governo. The government's obligation. O governo é um sujeito, né? Um sujeito composto, que nós falamos, né? Governo não é só um, é um sujeito composto. O técnico é um sujeito único, government é um sujeito composto, igreja, sujeito composto, né? É um sujeito formado de vários outros sujeitinhos. Então, o que nós temos aqui? O caso genitivo. Você tem que ver se, às vezes, acaso o seu sujeito, ele termina com S, é muito incomum você colocar apóstrofe S. Geralmente você coloca só um apóstrofe. Se for um nome próprio, eu posso colocar apóstrofe S. Eu vou dar um exemplo já com nome próprio para você entender. Vamos supor que você está pegando um texto e está falando... Não está falando do banco impuro, mas está falando de uns bancos em gerais. Então, como é que eu falo os bancos? The banks. Banks, entendeu? Os bancos, é porque eu estou no plural. Banco é bank, tá lá? Banks. Ô, professor, outro dia eu li banco e estava escrito em inglês bench. Mas banco não é bench? Esse aqui é banco, esse bench aqui é o banco que você põe a bunda nele, que você senta, entendeu? Você fica de cocado, não sei como é que você fica no banco. Só não dorme, senão Bruno Marrone aparece. Piada de tiozão. O que eu tô falando é o seguinte, esse bank com K é banco de dinheiro, né? Como o concurso do BB, o BB ali, o Brazil's Bank, né? Aí, ó, Banco do Brasil em inglês seria Brazil's Bank, assim que você fala, ó, BB, Brazil's Bank, Banco do Brasil, porque o Brasil é o meu sujeito aqui, né? Meu sujeito próprio, é o nome do país, ó. Brazil's Bank, Banco do Brasil, o caso genitivo entrando aqui no próprio nome. Mas aqui que eu tô jogando um exemplo do plural, por quê? The banks, vou falar o que dos bancos? As contas dos bancos. Accounts. Opa, é com 2 Cs eu acho, tá, galera? Eu não tô lembrado agora, mas accounts, contas. Counts é conta de calcular. Accounts é conta de fazer conta no banco, mas é com 2 Cs. Accounts. Se não for, o professor errou aqui agora porque minha memória falhou. Desculpa. Desculpa, eu sei que eu sou professor, mas tem hora que eu erro também, tá? The banks é muito raro, mas eu erro. Soberbo, cara, né? Mas eu admito isso. Mas eu acho que é com 2 Cs mesmo. Depois vocês podem confirmar aí pra mim e manda aí nos comentários aí pra ver se o professor vacilou, tá bom? Se falar que não, só passa o dedo aqui, só paga um ó. The bank's accounts, as contas dos bancos. Uai, professor, mas aqui você colocou só um apóstrofe, porque já terminava com S o meu sujeito banco. Já terminava com S. Às vezes vai terminar com S e vai ter um outro S na frente, esse genitive case, esse caso genitivo, se for algum caso que for um sujeito próprio. Por exemplo, se eu estiver falando o nome de uma pessoa, vamos falar um nome que termina com S. Lucas. Você
Você chama Lucas, aí você foi meu exemplo. Lucas, eu quero falar que alguma coisa pertence ao Lucas. Algo é do Lucas. O chapéu. Lucas hat. Eu posso fazer tanto assim, Lucas hat, chapéu do Lucas, quanto como por fato dele ser um nome próprio, Lucas hat, o chapéu do Lucas, tá vendo? Ó, professor, mas o correto não seria usar the hat of Lucas? Dá para você usar assim, mas é raro você ver isso. No seu texto, você vai achar com apóstrofe S, que é o caso genitivo. O que eu gosto de ressaltar é, não confunde caso genitivo com abreviação com o verbo to be. Como assim, professor? LCU, o que é isso que eu estou digitando? Ó, Lucas hat, peraí, Lucas hats dirty. Lucas hats dirty. Eu tô falando Lucas hat is, aqui eu abreviei o chapéu com is, verbo to be, que é ser ou estar. Dirty significa sujo. Então aqui, ó, Lucas hats dirty significa o chapéu do Lucas está, ó, meu adjetivo, sujo. Não confunde, às vezes você vai ver o caso genitivo e vai ter o verbo to be logo na frente, abreviado com algum substantivo aí. Então você tem que ter interpretação para saber o que é o que, tá bom? Não vai confundir não. Treina mais inglês, entendeu? Mas só de você estar acompanhando nossos vídeos aqui já é top. Agora vamos apagando, que o nosso tempo já está indo. E eu quero falar ali só pelo menos sobre os artigos auxiliares ali. Eu vou falar em uma outra aula, porque eu acho que a gente não vai ter tempo. Eu marquei ali que se tivesse tempo. Eu sempre coloco um a mais aqui embaixo, porque se der tempo eu falo. Mas não vai dar, porque eu quero falar de artigos aqui para vocês. Artigos é importante agora. Auxiliares eu falo quase toda a aula mesmo, né? O que mais a gente tem que falar, aliás, são de auxiliares no inglês. Porque auxiliar é o que pega, todo mundo apanha para auxiliares. Vou colocar aqui no possessivo que eu vou até apagar para vocês não ficarem, mas fala. Não vai dar. Não vai dar para falar. Acompanha outras aulas que eu tenho, tá bom? Eu quero falar de articles, artigos em inglês. Em inglês, o que você tem que pegar em artigos? Ó, tá tudo aqui dentro do meu edital. Tá tudo dentro do edital, tanto para gente comercial quanto de tecnologia, tá bom? Artigos em inglês são o seguinte, ó. A e N. E THE. Eu quero falar desses três aqui. THE, em inglês, esse D, não fala T, fala D. Ele significa aqui, ó. O, a, os, as. Acabou. Olha que maravilha. Então, quando eu falo em inglês, the USA, os Estados Unidos da América, the person, a pessoa, the people, é plural irregular de person, as pessoas, entendeu? Isso aqui significa o, a, os, as, tá vendo? Tanto no singular quanto no plural. O THE. Porém, esse aqui é o artigo que nós chamamos de artigo definido. O, a, os, as. Professor, e quando eu vou indefinir? Quando eu quero falar em inglês um ou uma? É o a ou o n. E aqui que está o detalhe. Tanto o a quanto o n significam uma. O que muda se a palavra na frente começa com vogal ou com consoante. Ou seja, a regra que você tem que seguir é a doctor. A doctor significa um doutor ou uma doutora. An electrician significa um eletricista, uma eletricista. Ué, professor, tanto um quanto o outro significa um ou uma? Não é que o A é um, N é uma, não. O que muda é que, ó, a doctor começa com consoante, eu uso o A para ser meu um ou uma. Electrician começa com vogal, eu uso N para ser meu um ou uma. Isso aqui é regra básica de gramática no inglês.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que ajude demais na sua interpretação. Eu desejo para vocês uma ótima sorte. Não se esqueça, tudo nosso e nada deles. Até a próxima. See you next time. Beijão. Bye, bye.